E aí, galera do nono, beleza? Bom, para fecharmos o assunto da gente sobre o Oriente Médio, vamos falar sobre algo bem específico, que é o islamismo e como ele age ali enquanto religião nessa região. Bom, sobre o islamismo, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a história. Ele foi fundado por Mohammed, nome ocidentalizado para Maomé. Esse profeta, ele nasceu no ano 571 do nosso calendário cristão. Certo dia, segundo a mitologia do Islã, quando estava sozinho numa caverna, ele teve a visão do anjo Gabriel, que em árabe se chama Gibrael, que trouxe a mensagem de Deus, em árabe, Alá. Bom, Alá determinou que Mohammed seria seu profeta, ou seja, ele levaria a mensagem a todos os homens da terra. Em pouco tempo, muitos árabes começaram a seguir seus ensinamentos. Os seguidores foram chamados de muçulmanos. A religião muçulmana, como também é chamada de islamismo, essa palavra vem do árabe Islã, que significa submissão a Deus. Originalmente, a cidade de Meca era um grande centro de adoração politeísta, ou seja, a crença, em vários deuses. Mohammed começou a pregar contra esse politeísmo, mas ele teve que fugir ameaçado pelas elites locais que tiravam proveito da religião. A saída de Mohammed de Meca é chamado de Hégira e marca o início do calendário muçulmano. Mohammed foi viver no oásis que deu origem a Medina, a cidade do profeta, mais ou menos numa tradução literal do árabe. Em Medina, ele fundou a primeira experiência do Estado Islâmico, ou seja, no qual o chefe religioso era também chefe político, e as leis eram baseadas em leis religiosas. O livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão. Ele foi ditado a Mohammed pelo arcanjo Gabriel. O Alcorão está dividido em 114 capítulos, chamados de suratas, beleza? Bom, a partir do século VII, os árabes muçulmanos começaram a invadir territórios e a organizar um grande império. A necessidade de controlar novas rotas e cidades comerciais e a busca por terras férteis foram motivos importantes para essa expansão, para essa conquista de novos territórios. Porém, o mais significativo foi a necessidade de espalhar a fé religiosa muçulmana. Por isso, tratava-se do jihad, ou seja, guerra santa. Mas atenção, um detalhe: ser árabe é pertencer a uma cultura. Ser muçulmano é ter uma religião. Ou seja, muitos muçulmanos não são árabes, por exemplo, os turcos ou os persas e os indianos. Mas todo árabe é muçulmano, beleza? Ou a grande maioria deles. O detalhe é o seguinte: quando Mohammed morreu, os muçulmanos se dividiram em dois grupos. Os xiitas, que só aceitam os descendentes de Mohammed e que deveriam ser líderes religiosos e políticos incontestáveis. Eles também queriam que o Alcorão fosse seguido literalmente, ou seja, ao pé da letra, sem interpretações adicionais de nenhum outro profeta. Já os sunitas admitiam qualquer líder que fosse escolhido pelos próprios muçulmanos. Além disso, o Alcorão, ele também era adicionado ao livro chamado Sunna, que era um livro onde estão registrados os atos e pensamentos de Mohammed. Até hoje, os muçulmanos estão divididos entre xiitas e sunitas. Um outro detalhe importante é o seguinte: você pode se perguntar, de onde surgiu então esse conflito entre árabes e israelenses, ou judeus, como discutimos na outra aula? Uma coisa importante de se dizer é o seguinte: ao contrário do que se pensa, os povos judeus e árabes, eles conviveram em paz durante séculos. Por exemplo, na Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, está escrito que judeus e árabes descendem do patriarca Abraão, ou seja, o mesmo fundador. Em teoria, podemos dizer assim que eles seriam primos. A grande questão desse conflito entre árabes e israelenses se dá muito em função pela riqueza fundamental da região do Oriente Médio, que é o petróleo. Ou seja, vocês conseguem perceber que as disputas pelo controle dessa região, pelo controle do petróleo, geraram então, entre outras coisas, esse conflito, beleza? Agora, uma coisa também muito
importante de se colocar é que durante muito tempo o mundo islâmico ele foi o centro econômico, científico e cultural do planeta. E nele estavam localizadas as principais e mais avançadas cidades do mundo. Os muçulmanos árabes e os persas também foram responsáveis por resgatar conhecimentos produzidos pelos gregos, romanos e indianos relacionados à astronomia, história, matemática e medicina, construindo sobre essa base um imenso legado de contribuições que seria depois aproveitado pelos europeus no período do Renascimento. Beleza? Até a próxima. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu, galera!